Olá, olá, bem-vindos, queridos alunos, bem-vindos, pais responsáveis do terceiro ano, dos terceiros anos da Escola Paulo Freire. Nós vamos hoje conversar sobre a nossa atividade de ciências, a nossa atividade dessa semana. Lembrem-se que nós vamos sempre postando as atividades e vocês têm praticamente quase 9 dias para devolver, para que as crianças possam responder, possam fazer, mas é interessante que elas tenham uma rotina, que elas se acordem num horário agradável, não precisa ser exatamente 7 horas da manhã, como era no modelo presencial, para estar às 8 horas da manhã na escola, mas elas se levantando umas 9, 10 horas da manhã, e fazer todo dia um pouco das atividades é interessante também. Assim como eu sei que às vezes não dá para fazer isso, e aí vocês, quando chegam em casa do trabalho, param com a criança, ali meia hora, uma hora, e fazem atividade com elas. Eu gostaria de ressaltar a importância disso, o quanto é importante dedicar, nem que seja 30 minutos para fazer as atividades, para assistir os vídeos, para explicar para eles, para que eles não fiquem tão distantes do conhecimento. Então, sejam bem-vindos, que nós tenhamos uma semana muito boa e nós vamos falar hoje das atividades de ciências. Então, o que nós vamos ver? Nós percebemos e nós estamos falando durante essa semana e durante esse mês sobre a importância do Sol. E o Sol, ele é um elemento natural, ele é uma estrela, e ele é uma estrela viva que nos dá algo muito importante, que é a luz. Então, como diz aqui, alunos, estamos conhecendo a importância do Sol e suas utilidades. O Sol nos concede a luz do dia e com ela o ser humano, cada um de nós começou a utilizar para várias atividades no nosso cotidiano. Vamos assistir uma historinha? Agora, logo em seguida, vai ter um vídeo para vocês assistirem que vai contar sobre o teatro de sombras e como que é possível, fazer esse teatro. Outro ponto que a gente tem que pensar aqui, a luz do sol, ela nos ajuda no dia a dia em quais exemplos? Vamos pensar? Quando nós acordamos de manhã antes de tomar café, o que a gente faz? Abre as janelas para a casa ficar mais iluminada, põe roupa a secar. O que faz a roupa secar? Passa um pano no chão. Depois de um tempo, o chão, o piso, ele não está mais molhado. O que fez o piso secar? Então, a luz do sol ela é muito importante para o ser humano, para o dia a dia, para as plantas. E nós vamos hoje falar sobre a propagação da luz em diferentes superfícies. Em cada objeto que o sol toca, ele faz a propagação da luz de uma forma diferente. E a utilidade dele também é diferente. Então, passando o material para frente, nós vamos ver um vídeo e eu quero que vocês assistam e prestem bastante atenção. Eu vou botar o início dele aqui para mostrar para vocês, mas vocês têm que assistir ele de forma completa. Existe uma lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, que adorava uma bailarina que dentre todas do reino era a favorita. Isso acabou gerando uma inveja entre as outras bailarinas. Então, galerinha, assistam o vídeo, tá? Ele tá no arquivo que o professor mandou, que vai sair no Google Documentos, Então, ele vai sair automático para que vocês possam assistir. Logo em seguida, eu preciso que vocês respondam. O que é necessário para fazer um teatro de sombras? Quem está com internet pode pesquisar mais sobre o teatro de sombras também. Que horas do dia podemos ver mais ou menos sombras? Em quais momentos do dia? Peçam ajuda para os pais.
para perceber, vocês podem responder também. Qual a importância da luz para o teatro de sombras? Então essas são perguntas, o professor aguarda a resposta também, tá? E temos uma atividade e ela vai ser muito importante. Então, utilizando a luz natural do sol ou artificial, para quem está fazendo de noite, né? De noite não tem mais o sol, de noite não tem mais como usar a luz, mas vocês podem usar a luz artificial também das lâmpadas, tá? Vamos contar uma historinha por meio de sombras. Seja criativo. Podem usar as mãos, criar personagens, né? Fazer a mão para projetar sombra, criar personagens, utilizar bonecos ou bonecas. Então, grave o vídeo para realizar a atividade. Sugestão de historinhas que vocês vão contar. Vamos criar alguma situação sobre o coronavírus, sobre o dia do livro, sobre a importância do sol que nós estamos vendo em ciências. E também esse ano nós comemoramos 100 anos de Paulo Freire. Paulo Freire, né, é a homenagem do nome da nossa escola, mas ele foi um educador, ele foi uma pessoa muito importante para o nosso país e para o mundo, para a área da educação. Então é muito importante também nós falarmos dele, falarmos que este ano ele vai completar 100 anos. Existe até uma frase, que é a frase deste mês, que é a seguinte. Essa é a frase. Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Peçam para a mãe, peçam para o pai ler a frase, ou se vocês estão acompanhando, e expliquem um pouco sobre isso, expliquem um pouco sobre o significado dessa frase. E vocês podem pensar num desenho, pensar num objeto de sombra para fazer uma historinha ou para reproduzir essa frase com as sombras, né, sobre a atividade também. Espero aí que a gente tenha aprendido bastante. Observem, façam as atividades que vocês vão ver o quanto é importante a luz do sol na superfície, no nosso dia a dia. Boa atividade, um abraço, se cuidem!